Meus amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Direito para Concursos. Como que tá aí o seu estudo, né? Depois diz aí no comentário como é que estão as coisas. É importante aí que vocês vão sempre comentando a respeito das aulas, deixando um joinha, dizendo aí se vocês entenderam tudo, tá? Hoje a gente vai começar o nosso estudo aqui a respeito do regimento interno. O regimento interno aqui ele traz uma complexidade um pouquinho maior para a gente, né, que está estudando, porque o que acontece? A gente não tem, né, materiais que tratam a respeito do regimento interno. Na realidade, a gente nem precisa, se a gente for parar para pensar, né? Para quem estudou para escrevente do TJ de São Paulo, aqui seria o equiparado às normas da corregedoria, mais ou menos, tá? Mais ou menos. E eu vou explicar para você aqui, a gente vai começar o nosso estudo de regimento interno, trazendo primeiramente aqui como você vai resolver questões de regimento interno. Isso aqui vai ser importante para você. Não precisa fazer o filtro aqui não precisa fazer o filtro por cargo, não precisa selecionar ali técnico, analista, só deixa ali sem cargo nenhum, não tem problema nenhum, porque são questões de conhecimento básico, não faz nenhuma diferença. Mas uma coisa importante que você tem que fazer, você tem que separar aqui a disciplina Legislação dos Tribunais Eleitorais, TSE e TRS, tá? Para você poder resolver as questões específicas aqui dos TRS, você vai precisar fazer isso. Hoje a gente vai passar um pouquinho aqui a respeito das questões, porque o que acontece? Regimento interno é uma matéria que as pessoas elas vão ficar perdidas, e o regimento interno ele tem mais de 100 páginas, não é ali simplesmente um conjunto de artigos tão pequeno, é um conjunto de artigos relativamente grande, são 100 páginas. E por isso que a gente vai pegar aqui, e hoje, junto nessa nossa primeira aula, a gente vai fazer uma análise do que efetivamente eles cobram. A gente vai fazer ainda depois leitura artigo por artigo, e eu vou pegar aqui a lei, né, o regimento interno, e a gente vai passar um por um, e eu vou grifando aqui junto com você o que é mais importante. É importante que você também faça aí o download do regimento interno para você poder ir acompanhando, poder ler também sozinho também, porque a gente vai fazer a leitura aqui junto de todos os artigos do regimento, já que existe a possibilidade de cobrar tudo, mas existem algumas coisas que eles acabam cobrando um pouco mais, por exemplo, composição, como que acontece ali revisão criminal, e nesse sentido a gente vai ver aqui basicamente o que eles cobram mais, para você poder já estar bem preparado. Isso aqui o pessoal chama aqui de seria uma lógica reversa, né? A gente partir das questões para o estudo teórico, né? Normalmente a gente está acostumado a partir do estudo teórico para as questões. Com relação a essa matéria em específico, a gente vai partir das questões para a revisão teórica, para a leitura do regimento interno em si. Então, de que forma que você... Primeiro aqui, né? Se você ainda não tem o que concursos, você precisa fazer assinatura. Não tem, gente, uma forma melhor de resolver questões do que o que concursos. E eu já falei várias vezes para vocês, tem que fazer questões durante a preparação para concursos. Tá aí uma das partes mais importantes. No meu primeiro concurso que eu fiz, eu só fiz questões, só resolvi questões e eu lia os comentários das questões. Dessa forma, eu já consegui ficar próximo da nota de corte lá quando eu fiz técnico do TRT alguns anos atrás, só resolvendo questões. Então é uma fórmula aqui muito boa de você memorizar e com as questões vá fazendo também cadernos, ok? Para você também não errar mais as mesmas questões. Sempre escreva aí, vá fazendo seus cadernos de acordo com os assuntos que você está estudando. Então hoje, por exemplo, a gente está estudando o regimento interno como um todo, mas existem matérias específicas, por exemplo, direito eleitoral, você vai estudar ali, por exemplo, ações eleitorais. Aí você vai fazer ali uma página específica para ações eleitorais e vai escrevendo aquelas coisas que você teve mais dificuldade, aquilo que você tem mais dificuldade de memorizar. Depois, para você fazer revisão, isso daqui é excelente. Tá? Então, de que forma que você vai colocar aqui no que concursos? Que você precisa, sim, ter assinatura. Então, você vai colocar a legislação dos tribunais eleitorais, e no assunto você vai colocar regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quando você estiver resolvendo questões de código de ética, por exemplo, ele está ali também nos assuntos. Quer ver? Ó, a gente vai abaixando aqui, a gente vê lá no 26. Então, tudo aqui a respeito do 26 é sobre o TRE de São Paulo.
26.2, Código de Ética dos Servidores, que também é uma matéria que a gente vai estudar. Plano Estratégico do TRE, também vamos estudar. Então, esse código aqui, 26, ele é importante para a gente, mas se você selecionar o 26 como um todo, ele vai aparecer todas as questões aqui. Por isso que você precisa selecionar só o 26.1, que é o regimento interno. Não precisa dividir por cargo, como eu já falei para vocês, mas é importante você dividir por instituição aqui também. Embora aqui o regimento interno seja só do TRE São Paulo, né, também já coloca aqui a instituição TRE-SP. Ano não precisa e todo o restante não precisa. Uma outra coisa que você pode, sim, ao longo do tempo ir dividindo, é aqui com relação aqui a resolvidas, né, não resolvidas, acertei, errei. Você pode ir depois observando aquelas questões que você errou para você poder tomar cuidado para não errar novamente. Então vamos lá, para as questões para a gente poder entender o que normalmente é cobrado em regimento interno. A gente vai passar aqui, são 41 questões, a gente vai tentar aqui, eu vou tentar durante esse período passar por todas essas questões para a gente poder só basicamente ler. A gente vai ler a questão e entender do que ele está cobrando nessa questão. Para quando a gente pegar o regimento interno, a gente saber que aquelas questões ali elas são mais importantes. Então vamos. Primeira questão aqui ele fala sobre, né, considere a seguinte situação hipotética, Sandra é juiz do TRF e Matias é desembargador. De acordo com o regimento interno, aqui ele está querendo saber a respeito de composição. Perceba aqui que ele tá, todas as alternativas ele fala a respeito de composição do TRE e fala também sobre quem pode ser presidente ou não. Se você achar interessante, isso você já pode ir anotando, né, a respeito do que são as questões. Então, a primeira aqui, a respeito de composição e a respeito de presidência do TRE. Considere a seguinte situação hipotética: Colombo foi regularmente processado e ao final condenado pela prática de crime eleitoral. Colombo faleceu e, dentro do prazo legal, Vinícius pretende ajuizar revisão criminal do referido processo, neste caso, de acordo com o regimento interno. Vamos lá, então aqui a respeito da revisão criminal. Qual que é o procedimento dentro do TRE a respeito da revisão criminal? Perceba aqui, gente, que daqui a pouco a gente vai começar a repetir os assuntos. Existem assuntos que são mais importantes do que outros. Por isso que aqui a gente primeiro colocou composição, presidência do TRE. São assuntos importantes. Cai em prova, a gente já viu aqui. Revisão criminal. Pode anotar aí também, já caiu em prova. É também outro assunto importante do regimento interno. Aqui, essa é uma pergunta sobre plano estratégico. Acabou que, às vezes, o que concurso ele acaba invertendo ali, né, no momento que ele vai fazer a classificação. Ele colocou essa questão aqui de plano estratégico no meio aqui de regimento interno. Por isso que a gente pode passar. Agora, de novo, né, de acordo com o regimento interno. E perceba, a gente já resolveu ali questões de técnico, agora resolvendo questão de analista. Isso aqui não vai fazer diferença na nossa preparação, porque são todos conhecimentos gerais, não muda nada. Tá? Então, de acordo com o regimento interno do TRE São Paulo, avocar reclamações e representações. Mais um assunto importante aqui, avocação de reclamações e representações instauradas perante os juízos eleitorais. Então, quem tem legitimidade aqui. Também julgar recursos interpostos contra decisões. Isso daqui tem a ver com atribuições. Atribuições aqui de cada um. A gente, durante o estudo do regimento interno, a gente estuda ali as atribuições de cada um. São partes, é uma parte importante aqui também com relação às atribuições. É bastante conteúdo, tá? Não vou mentir para vocês com relação à atribuição, com relação à competência. Ele fala aqui em competência, né? Mas na verdade acaba sendo, né, o termo correto seria atribuição. Tá? Então, isso daqui também é importante, aí com relação à atribuição, não só com relação ao Procurador Regional Eleitoral, né, também nem aos juízes eleitorais, mas a todos os órgãos aqui da Justiça Eleitoral, a gente precisa aprender sobre a atribuição deles. Você vai ver no regimento interno que a gente vai estudar bastante isso. Outra questão aqui, com relação à composição do TRE São Paulo, considere. Então, novamente aqui sobre composição, percebam aqui que estamos... foi a outra prova, né, que a gente falou, mas
De novo aqui falando sobre composição, para você ver como é importante a questão da composição. Agora aqui sobre o código de ética, né, ele fala aqui que institui o código de ética, então a gente também já pode pulando, né, aqui como eu falei para vocês, eles acabam confundindo. Aí mais uma, né, técnico judiciário, área de enfermagem, tá, beleza aqui. Também a gente passa para ver regimento interno nas sessões ordinárias após a publicação de resolução e acórdãos ocorrerá. Então, a respeito do procedimento ali dentro das sessões ordinárias, isso daqui também relevante para a gente poder estudar. O magistrado que compõe o TRE, que se aposentar na justiça comum. Aqui, então, relação entre justiça comum e justiça eleitoral. Tá? Se você ainda não entende, o juiz eleitoral, ele é um juiz comum, ele é um juiz de direito, né, que trabalha lá na justiça comum, e ele acaba trabalhando também, né, ele compõe aqui o TRE. É possível, né, nós temos dentro da composição juízes de direito comum, temos também juízes federais, e aqui ele está falando a respeito do juiz que compõe ali a parcela da justiça comum dentro do TRE. A gente precisa saber aqui a relação entre as justiças, tá? Se ele se aposenta em uma justiça, o que acontece com relação a outra justiça? Aqui também uma questãozinha típica. Ordem de serviço no tribunal, aí aqui também ele vai querer saber a respeito dos processos que têm prioridade, então habeas corpus, mandado de segurança. Com relação a esses que têm prioridade, ele fala também, ó, caso de vaga, o novo juiz funcionará como relator. Ordem de serviço, então, no tribunal, então ele está querendo saber a respeito do procedimento, dos procedimentos que são tomados ali, judiciais, no TRE. Em uma situação hipotética, Gabriela, juíza de direito, escolhida e nomeada para integrar o TRE São Paulo, serviu por 2 biênios consecutivos. Aí, a respeito dos biênios, isso daqui também, questão típica, querendo saber aqui a respeito do tempo, o prazo de mandato aqui dos juízes eleitorais, de que forma que isso funciona, tá? O que acontece depois desse período, se ele pode servir por mais tempo do que os 2 anos, tudo isso aqui está relacionado também à composição e também a forma de exercer ali a função do juiz eleitoral. De acordo com o regimento interno do TRE São Paulo, caberá ao tribunal o julgamento originário da ação de impugnação de mandato eleitoral, eletivo, dentre outros Então aqui com relação à atribuição também. Mais uma questão de atribuição relacionada então a quem realiza o julgamento originário de uma ação. Ele realiza o julgamento originário de qual ação? Isso aqui tem a ver, aí sim, com relação à competência do tribunal. Competência do TRE. Muito importante isso daqui, isso que inclusive a gente vai estudar em direito eleitoral também, não só aqui no regimento interno. Tanto a questão de composição, como essas questões aqui, a gente traz também em direito eleitoral. Questões mais procedimentais aí são específicas do regimento interno. Márcio será empossado no cargo de juiz do TRE São Paulo. Segundo o regimento interno do TRE São Paulo, o prazo para sua posse será de 30 dias, contados da publicação oficial da nomeação. Então, está falando a respeito da posse dele no TRE São Paulo, está falando do prazo dele para posse. Tudo isso aqui poderia ter sido questão, tá? Prazo para posse, isso daqui poderia ser questão. Né? Então, contados da publicação oficial da nomeação. Aí ele fala, então, ele quer saber a respeito da posse de um juiz no TRE São Paulo. De que forma que isso ocorre. Também, então, mais uma questão relacionada aqui ao juiz do TRE São Paulo e a sua posse. Não se inclui na competência do presidente. Aí, de novo, como eu falei para vocês novamente, gente,
competência, atribuição, tudo isso aqui cai muito. Então, presidente do TRE São Paulo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o procurador, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, o juiz, a junta, tudo, o que eles podem, o que eles não podem, de que forma que eles tomam posse, de que forma que são as férias, entendeu? Tudo isso aqui relacionado à atribuição, competência, a forma como eles atuam, tudo isso cai, não cai, né? Isso despenca. E aqui a prova de 2012. Genésio, vice-presidente do TRE São Paulo, está substituindo o presidente do tribunal que se encontra em gozo de férias. Nessa situação, Genésio, aqui que é o vice-presidente. Aí, com relação aqui ao vice-presidente. Vice-presidente, novamente aqui, a respeito sobre atribuições também. Percebam que atribuições, de uma forma geral, são extremamente relevantes. Porque também as atribuições, elas acabam sendo, às vezes, existe ali um local específico em que ele fala sobre atribuições, mas ele também, em alguns outros momentos do regimento interno, ele fala também sobre situações relacionadas a atribuições também. Por isso que acaba sendo cobrado muito, porque não é concentrado em só um local, isso às vezes passa por todo o regimento interno em alguns locais específicos. Aqui está falando sobre a substituição, então isso daqui vai falar lá no local que se fala sobre substituição em razão de férias. Em razão de exigência do serviço eleitoral, o TRE São Paulo solicitou o afastamento do juiz. Então, o afastamento do juiz de seu cargo efetivo na Justiça Comum. Olha aqui, gente, de novo o que eu falei para vocês, a relação entre Justiça Comum e Justiça Eleitoral. Quando a gente fala sobre essa relação, a gente acaba vendo que tem muitas questões importantes. Tá? A gente analisando aqui, olha como a gente já pegou muita dica, muita dica. Então, falando sobre composição, sobre atribuições, sobre relação entre justiça comum e justiça eleitoral, sobre questão de férias, sobre questões funcionais mesmo. A gente viu uma questãozinha só de revisão criminal e uma questãozinha sobre procedimentos. Vamos seguindo aqui. Relação, então, entre justiça comum e justiça eleitoral, sempre importante. Agora, Xisto, desembargador do TJ São Paulo, com 68 anos de idade, é membro do TRE. Em março de 2012, Xisto aposentar-se-á na Justiça Comum. Olha aqui, de novo, gente. De novo, questão sobre a aposentadoria na Justiça Comum e o que acontece na Justiça Eleitoral quando ele se aposenta. Vocês viram aí que já caiu aqui várias questões sobre esse assunto. Felipe, presidente do TRE São Paulo, faleceu após 1 ano de exercício na presidência. Razão da vacância do cargo. Isso aqui também muito importante. Vacância de cargo, relação com o vice-presidente. Isso também a gente já viu aqui que a relação com o vice-presidente já caiu em pelo menos mais uma questão. Isso a gente vai ter que tomar cuidado com relação a essas vacâncias e de que forma que ocorre aqui a substituição, convoca nova eleição, o que acontece, isso daqui também cai muito. No tocante ao TRE São Paulo, considere, né? Então, composição de novo, tá? De novo, mais uma questão. Ele fala que não pode fazer parte do TRE, cônjuge, tal. Então, mais uma questão de composição. Quem que compõe o tribunal? A gente vai estudar isso, mas eu quero que você já saiba que isso cai muito, para quando a gente estudar, você dar uma atenção ainda mais especial. Embora a gente passe por todo o regimento interno, a gente precisa saber o que cai mais para você focar muito nesses assuntos. Messias, desembargador do TJ São Paulo, foi eleito juiz do TRE São Paulo. Neste caso, Messias servirá aqui o tempo, então, que o juiz eleitoral, aqui o desembargador do TJ São Paulo, ele é eleito juiz do TRE. O juiz do TRE, quanto tempo que ele vai trabalhar como juiz ali. Então, falando novamente ali sobre as regras de biênio, regras de composição, tudo relacionado aqui. Considerando que Gilberto é presidente do TRE São Paulo, Pedro é diretor-geral da Secretaria, Júlio é chefe de gabinete da presidência do TRE São Paulo e Ricardo é corregedor regional do TRE São Paulo. A elaboração do regimento interno da corregedoria compete a...
Então, novamente aqui, atribuição. Pessoal, olha como as questões elas trazem assuntos comuns. Os assuntos são sempre praticamente os mesmos. Sempre composição. Gente, escreve aí, composição. Composição é muito importante. E escreve aí também atribuição. Quem faz o quê? Isso cai muito a respeito do regimento interno. Talvez aqui o que mais cai é a atribuição das pessoas. O que cada um exerce? Quem que faz aqui o regimento interno? É isso que ele quer saber nessa questão. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Vocês já estão vendo aqui que existe muita coisa em comum nas questões. Eu acho extremamente importante a gente começar o nosso estudo dessa forma, porque dessa forma você vai compreendendo aí, né? Você não vai chegar no regimento interno totalmente perdido. Você vai pegar o regimento interno e você vai entender que existe ali uma similaridade de questões. Então, mais uma questão aqui na técnico judiciário artes gráficas. É incorreto afirmar que no desempenho de suas atribuições, Anésio, corregedor do TRE São Paulo, se locomoverá para as zonas eleitorais. Olha aqui, ele está de novo falando sobre atribuições, ele quer saber as atribuições do corregedor do TRE São Paulo. Antônio é vice-presidente do TRE São Paulo e exerce as suas funções cumulativamente com as de vice-presidente. De novo, pessoal, olha a quantidade de questões que ele está fazendo a respeito do vice-presidente. Às vezes, se você não fizesse uma leitura aqui sobre as questões, talvez você fosse entender, olha, vice-presidente, qual que é a relevância de questões a respeito desse assunto. E agora a gente está vendo que a relevância é gigantesca, fala muito sobre vice-presidente. É pelo menos aqui a terceira questão que a gente está vendo a respeito do vice-presidente. Considere que João é presidente do CNJ, Alfredo, diretor-geral de secretaria, Alexandre é presidente, Caio é presidente, tal, né? Segundo o regimento interno, junto à presidência do TRE São Paulo, oficiará Herculano, juiz assessor designado pelo TJ, que terá atribuições além das exclusivas do cargo, as que lhe forem delegadas por. Aqui, novamente, está falando a respeito de atribuições. De novo aqui, atribuições. Sócrates, Tibério e Magnus são juízes, todos enfrentando problemas de saúde. Sócrates necessita de uma licença médica de 15 dias, cada um precisa aqui de uma licença médica por um prazo aqui específico. Segundo o regimento interno, bastará atestado médico a critério do TRE, independentemente de exame ou inspeção para. Aí aqui uma questão um pouquinho mais específica, tratando a respeito de licença médica. Tá? Então, de que forma que funciona aqui com relação aos atestados médicos, as substituições. A gente viu aí que a respeito de substituições é importante a gente estudar com um pouquinho mais de afinco. E aqui com relação a atestados médicos também, da mesma forma, está um pouco relacionado aqui a questão da necessidade de serem substituídos esses juízes do TRE São Paulo. Por conta disso aqui, também relacionado aqui. Matias e Tibúrcio são juízes de igual classe do TRE São Paulo, considerando que ambos tomaram posse. Na mesma data, considerar-se-á mais antigo para efeitos regimentais. Aqui existe uma ordem de antiguidade dentro do TRE São Paulo que vai servir para diversas coisas ali dentro do TRE. E aqui está relacionado também ao tempo de posse. Está relacionado à posse lá, quando a gente for estudar a respeito de todo aquele procedimento, vocês vão ver que existe ali uma ordem de antiguidade. É importante a gente decorar também essa ordem de antiguidade. O juiz Demóstenes foi acusado da prática de ilícito, competindo ao TRE São Paulo a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do... Então, aqui com relação novamente a biênio, se a gente colocar, vamos ver aqui os comentários, né? Porque, olha, eles colocam aqui a respeito do biênio, tá vendo?
Então, na verdade, aqui a questão não era nem a respeito do ilícito em si, né? Ele fala aqui a respeito de uma prática de um ilícito, mas a questão, se a gente for parar para ver, realmente é uma questão a respeito de biênio. Nada mais é aqui do que uma questão de biênio. Sobre o TRE São Paulo, Lúcio, ao estudar, aprendeu que o regimento interno estabelece. Aí ele fala o funcionamento do referido tribunal, aí ele está falando o que o regimento interno traz. Então, pô, se você estudou regimento interno e você vai estudar com a gente aqui, você vai saber responder essa questão aqui tranquilamente. Aí o que o regimento interno traz. Tá, então está falando, ó, o funcionamento só, a composição só. A gente já viu que tem questão sobre o funcionamento, a gente já viu que tem questão sobre a composição, competência, tá? Então vamos lá, seguindo adiante. Uma questão praticamente dada para quem estudou regimento interno. Considere a seguinte situação hipotética. Vicente, juiz efetivo do TRE São Paulo, atuou no tribunal por 2 biênios. Vicente não poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe, salvo se transcorrido 2 anos do total referido prazo. Novamente uma questão sobre biênio. Sobre biênio e quando que a pessoa pode voltar ali a atuar como juiz eleitoral, juiz do TRE. A gente tem que tomar um cuidado, tá, com relação ao regimento interno. A gente tem que entender que o regimento interno, na realidade, ele é feito ali para o tribunal em si. A forma como hoje a gente tem a justiça eleitoral é que nós temos os juízes eleitorais e nós temos o TRE São Paulo. Com relação ao TRE São Paulo, que nós temos lá a sede em São Paulo, né? Essas regras aqui, elas são principalmente relacionadas, e quando ele fala juiz do TRE São Paulo, ele normalmente está querendo dizer ali a respeito realmente do juiz que compõe o tribunal, e não o juiz eleitoral que está lá nos cartórios eleitorais, tá? Inclusive eu falei aqui juiz eleitoral, mas na realidade é o juiz do tribunal, porque aqui ele não recebe aquele nome de desembargador. Normalmente, quando a gente tem o Tribunal de Justiça, nós temos que quem está no Tribunal de Justiça são os desembargadores. Aqui, com relação a quem está no TRE São Paulo, a gente fala que ele é o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ele não é o desembargador do TRE São Paulo. Isso daqui é uma nomenclatura, a gente precisa tomar cuidado, porque quando ele fala juiz do TRE São Paulo, ele não está se referindo àquele juiz de primeira instância, ele está se referindo ao juiz que compõe o TRE São Paulo. Analise as seguintes assertivas. Processar e julgar originariamente o registro, a substituição e o cancelamento do registro. Aqui a gente está falando sobre atribuições também. Tá, ele está falando de competências, né? No que concerne as competências do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tá, então, além das atribuições do presidente, você precisa saber todas as atribuições dele, todas as atribuições do corregedor, do vice-presidente. Você também tem que saber todas as atribuições, todas as competências relacionadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Também cai aqui dentro do mesmo tipo de matéria de atribuição. Diocleciano, desembargador do TJ São Paulo, fará parte da composição. De acordo com o regimento interno, o prazo para a posse contado da publicação oficial, a gente já viu de novo aqui questão sobre posse. Mais uma vez, questão sobre posse. Olha como é importante esse nosso estudo aqui. Considere, conhecer, processar, tal, compete ao presidente do TRE São Paulo. As atribuições aqui do presidente do TRE São Paulo. Acabei de falar, gente, atribuição de presidente, atribuição de vice-presidente, atribuição de corregedor, tudo isso aqui, e competências do TRE, tudo isso relacionado, tá tudo relacionado. Posse, biênio, composição. Gente, o regimento interno tem 100 páginas, estou falando para vocês, 100 e poucas páginas. Aqui a gente está realmente pegando ali o bruto, pegando ali exatamente o que vai cair, né? Realmente o mais importante. Nos termos do regimento interno, o vice-presidente, quando afastado de suas funções na Justiça Comum, olha aqui de novo, vice-presidente e de novo relação entre Justiça Comum e Justiça Eleitoral.
extremamente importante, relação entre justiça comum, justiça eleitoral e vice-presidente. Tudo que fala sobre vice-presidente a gente vai ter que decorar, não tem jeito. João é juiz do TRE São Paulo, pertencente à classe dos magistrados, e Bento é juiz do TRE São Paulo, pertencente à classe dos advogados. Aqui ele já está te trazendo uma informação. Se você ainda não estudou nada de direito eleitoral aqui, está começando com a gente, também não estudou regimento interno, está começando comigo aqui, você já está vendo aqui, olha, e dentre os juízes do TRE São Paulo, nós temos juízes, que são magistrados de carreira, e temos juízes que são advogados. Olha aqui, ele já está te trazendo uma informação interessante aqui. Ambos estão encerrando seus biênios e, por tal razão, deixarão os respectivos cargos. O presidente deverá comunicar aos tribunais competentes sobre a situação de João e de Bento para a escolha de novos integrantes. Aqui, escolha de novos integrantes. Tá? Existe aqui uma lista, no fim do biênio, né, eles vão se revezando a cada 2 anos, e existe uma lista, existe todo um procedimento aqui para a escolha de novos juízes. Isso daqui também é importante a gente memorizar. Nos termos do regimento interno do TRE São Paulo, o tribunal elegerá para sua presidência, presidente. Presidente está também relacionado aqui à composição do TRE São Paulo. Analise as seguintes assertivas. Tá, ele está falando aqui competências do TRE São Paulo. Mais uma questão sobre competência do TRE São Paulo. Considere, né, os membros serão licenciados automaticamente, consequência de afastamento da justiça comum. De novo aqui, relação entre justiça comum e justiça eleitoral. Ele quer saber quando é afastado de um, o que acontece no outro. A licença para tratamento de saúde de membro independe de exame. Aí, de novo aqui, tratando a respeito de licença médica. Vocês viram aqui que já caíram outras questões sobre esse assunto, então licença médica também é um assunto importante. Nos casos de vacância, licença, afastamento, por período sucessivo de 15 dias, juiz substituto na ordem de merecimento. Aqui a ordem de substituição em razão de algum tipo de afastamento aqui do titular. Juízes afastados nas funções da justiça comum por motivo de férias, tal, ainda que essas coincidam com a realização e apuração de eleição, ficarão automaticamente afastados da justiça eleitoral. Relação, de novo, entre justiça comum e justiça eleitoral. Nas ausências ou impedimentos eventuais de juiz efetivo, somente será convocado juiz substituto por exigência de quórum legal, aqui com relação à substituição do juiz por algum tipo de ausência, algum afastamento, também a gente já viu que é importante. Ao TRE São Paulo compete processar e julgar, dentre outras, originariamente, competência também do TRE São Paulo, de novo. Ele só quer saber o que compete a ele, tá? De acordo com o regimento interno dos atos de natureza administrativa de competência originária do presidente, caberá recurso no prazo de... Aqui já uma questão muda um pouquinho a respeito do que a gente viu até agora, né? Muda um pouquinho, falando aqui a respeito de possibilidade de recursos em razão de uma decisão de natureza administrativa. A gente vai passar por isso aqui no regimento interno, mas é uma questãozinha aqui que fugiu um pouquinho do padrão do que estava sendo, do que a gente estava vendo, né? A gente aqui já trata de um assunto um pouquinho mais específico. Assim como a gente viu lá a respeito do procedimento, que ele queria saber lá dos procedimentos específicos, lá a ordem de serviço do tribunal, a gente viu que também não é uma questão tão comum, mas cai. Por isso que a gente vai estudar tudo, porque a gente vai querer gabaritar a sua matéria de regimento interno na prova do TRE São Paulo. Por isso que a gente vai estudar todas as matérias. Porque é possível sim que caia alguma questão nesse sentido, um pouquinho diferente do comum. De acordo com o regimento interno do TRE São Paulo, compete ao Procurador Regional Eleitoral. Aqui a atribuição do Procurador Regional Eleitoral. Também você vai precisar saber isso daqui. De novo, atribuição, né, competência. Nos termos do regimento interno do TRE São Paulo, os juízes e seus substitutos servirão obrigatoriamente por 2 anos e facultativamente por mais um biênio.
assim é correto afirmar. Está falando novamente aqui sobre a indicação após o fim do biênio. Novamente a mesma coisa, tudo que trata sobre biênio também a gente precisa tomar muito cuidado sobre ordem de indicação, de como que vão ser indicadas as pessoas, isso é importante. E acho que a gente só tem mais uma questãozinha aqui. Compete ao TRE São Paulo processar e julgar, dentre outras, originariamente. Então, de novo, competência do TRE São Paulo. Competência, atribuição. Gente, vocês viram aqui que existe um rol comum de matérias. Deixa eu colocar aqui para a gente poder escrever um pouquinho a respeito disso, para você poder ver que existe um rol que é muito comum aqui. Tá? Vou deixar aqui para a gente poder escrever o que a gente vai ter que focar muito, né? Então, a gente primeiro viu lá a respeito de composição. Escreva aí no seu caderno, tá? Se você puder, composição, tudo que fala a respeito de composição e atribuições. Aí a gente viu que com relação às atribuições, ele quer saber sempre a respeito lá do vice-presidente, tudo que trata a respeito de vice-presidente é muito importante para eles, tudo que trata a respeito de corregedor, tudo que trata de presidente, que trata de TRE, de procurador, biênio, tá? Estou lembrando aqui de cabeça mais ou menos o que era mais importante. Também questão de substituições. Aí eu vou colocar aqui junto também licenças médicas e também relação entre justiça comum e eleitoral. Outra coisa que a gente viu ali também, que foi perguntado, né, que a gente viu pergunta, foi também a respeito de procedimentos. Aí aqui com relação aos procedimentos eu vou colocar junto também os recursos, porque até mesmo a questão de recursos eles quis saber a respeito dos recursos no sentido administrativo. Ele queria saber para a administração, ali as decisões de cunho administrativo, no sentido que a pessoa iria recorrer daquelas decisões. Tá, então, basicamente, são esses aqui os quesitos que a gente precisa se preocupar mais. Vou colocar aqui no regimento interno para você poder agora começar a analisar comigo o regimento interno, para você poder entender um pouquinho, né, do regimento interno. Então, primeiramente, olha aqui, pessoal. O regimento interno, que forma que você vai encontrar o regimento interno? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você poder encontrar, né? Então, você poder baixar o regimento interno. Mas, basicamente, pessoal, tem dois regimentos internos lá, você não pode se confundir. Tem um que ele fala lá que vai começar a valer a partir de setembro de 2021. É esse que você precisa baixar. Cuidado para não baixar o anterior, que estava vigente até agosto de 2021. Então, são 113 páginas. O nosso cronograma aqui estabelece uma aula de regimento interno por semana. 113 páginas é bastante coisa. Só que qual que é a ideia aqui? Vamos dizer que a gente não ainda começou o nosso estudo, então é difícil a gente dizer quantas páginas, por exemplo, a gente vai conseguir estudar por aula. Mas, digamos aqui que a gente consiga estudar 5 páginas. Se a gente conseguir estudar 5 páginas por aula, digamos aqui que então 10 semanas a gente faria 50 páginas, 20 semanas a gente faria o regimento interno inteiro. Tá? Então, digamos aqui que a gente estude com profundidade 5 páginas, e 20 semanas, gente, são ali de 4 a 5 meses. É pouca coisa, porque você vai sempre começar o seu estudo revisando, né? Como eu sempre falei para vocês, revisando, e você vai sempre lê o regimento interno e volta, estuda de novo o início ali da matéria, vai fazendo caderno, tudo isso é importante para, no fim das contas, você decorar todo o regimento interno, todas as partes mais relevantes
daqui do regimento interno. Então, o nosso procedimento vai ser seguir aqui, dentro dessa meta aqui de pelo menos 5 páginas por aula, tá? Então, por semana a gente vai tentar sempre fazer aí mais ou menos isso de aula. Com relação às questões, você vai resolvendo aí na sua casa as questões, a gente não vai ficar aqui passando questão por questão, mas se você tiver dúvida com relação a alguma questão, você sabe muito bem que pode falar comigo sempre pelo Instagram ou então aqui pelo YouTube, pode me mandar e-mail, tanto faz, tá? O importante é que você não fique com dúvida. Se você me mandar uma mensagem, a gente vai resolver as suas dúvidas. Então, pessoal, a gente deve então finalizar o nosso estudo de regimento interno em mais ou menos 4, 5 meses, que está super tranquilo, super razoável. A prova não deve sair antes disso, eu já passei aqui o comunicado para vocês de que a prova, na realidade, ela deve ser trazida de uma forma unificada para o país em 2023. Essa é a maior probabilidade hoje, de acordo com informações internas que eu obtive do próprio TRE São Paulo, lá do setor de nomeação de servidores. É o setor responsável ali por sempre que for fazer alguma nomeação, são eles que fazem ali a gestão de pessoas, eles que são responsáveis aqui também pelos concursos públicos. Por isso que acaba sendo uma fonte muito confiável. É óbvio que, gente, a gente não sabe o futuro. A gente não sabe se, por exemplo, às vezes eles podem lá passar uma lei e dizer, olha, tem orçamento aberto para vocês fazerem concurso e tudo mais. A gente não sabe o futuro, mas a gente vai se preparando aqui dentro desse prazo de 4, 5 meses que a prova não vai sair antes disso. Então a gente está trabalhando aqui com um cronograma muito tranquilo para você realmente aprender as matérias aqui, você terminar esse estudo aqui e depois voltar e começar a estudar praticamente tudo do zero de novo, só revisando, passando pelas coisas mais importantes. A revisão vai ser importante para você não ficar sempre começando do zero o assunto. Você vai sempre já com aquele conhecimento prévio, você não vai esquecendo aquilo lá que você já estudou porque você está revisando bastante. Então vamos lá, pessoal, regimento interno são aqui 113 páginas. A gente não vai começar ainda a estudar o regimento interno propriamente dito, mas a gente vai passar um pouquinho aqui a respeito do índice, né? Do índice do regimento interno. Então, primeiramente, aqui, ó, atualizado até o assento regimental número 19. Esse regimento interno aqui que você precisa baixar é o regimento do TRE São Paulo. Aí ele fala aqui Secretaria Judiciária e o índice. Vamos lá. Primeiro ele vai falar sobre disposições iniciais. Nosso estudo sobre o regimento interno vai se dar dessa forma aqui. A gente vai ficar passando por esse arquivo aqui de PDF. Eu vou estudando junto com vocês. É legal que você abra aí o seu regimento interno e vá grifando também as partes mais importantes junto comigo. O tribunal, se você quiser também, né, imprimir, não sei de que forma que você gosta de estudar, pode pegar e imprimir também e ir grifando as partes mais importantes. Disposição inicial, aí do tribunal. Aí do tribunal, no título 1, ele vai dividir da seguinte forma. Capítulo 1 da organização do tribunal. Aí, olha aqui, algumas das partes mais importantes nós já vemos aqui logo no início. A gente viu que muitas questões são a respeito de composição, então olha aqui que importante essa seção 1, composição. Seção 2, a gente já viu que também é muito importante, biênios. Olha como o nosso estudo agora já está diferenciado. Agora que a gente resolveu questão, a gente está olhando a organização do tribunal, a gente já sabe o que é mais importante aqui. Posse a gente já viu que é importante e férias e licença também. A gente vê então que o capítulo 1 aqui certamente é um dos mais importantes para o seu estudo. Tá? Então vamos lá. Também aqui os próximos capítulos eles também são importantes. Competência do tribunal, a gente viu que também é importante. Atribuições do presidente e atribuições do vice-presidente. A gente também viu. Então, até aqui na página 26, a gente vê que tem muita matéria importante. As principais matérias estão aqui nas primeiras páginas. Posteriormente, a gente vê aqui das atribuições do Corregedor Regional Eleitoral. A gente não viu tanta questão a respeito disso, é verdade, mas também é um assunto importante.
tratando aqui sobre atribuição, já falei para vocês, olha, então composição, biênio, posse, férias e licença, competência do tribunal, atribuição do presidente, atribuição do vice-presidente, também vamos dar aqui uma atençãozinha para a atribuição do corregedor. Embora não tenha aparecido tanta questão sobre esse assunto, é um assunto que pode sim vir a cair. Também vimos que sobre o procurador regional eleitoral caem questões aqui. Sobre o decano a gente não viu nenhuma questão, a gente não vai grifar aqui, mas a gente, lógico, vai passar por tudo, mas já sabemos o que é mais relevante para o seu estudo. Da ordem de serviço, a gente viu uma questãozinha sobre a ordem de serviço, só que olha a quantidade de artigos, do 35 até o 74. É bastante artigo, porque a gente pega da página 32 até a página 45. É bastante página, se você for pensar, que você precisa decorar alguns assuntos aqui, né? Então, é uma parte importante, como todas, tá? Mas a primeira parte ali do título 1 é a parte mais importante do regimento interno. Todas as outras a gente vai estudar, a gente vai tomar muito cuidado, prestar muita atenção, mas você viu comigo as questões. Quantas questões sobre ordem de serviço caíram? A gente viu lá uma questão, só caiu uma questão sobre ordem de serviço de todas as últimas provas do TRE São Paulo. É possível que caia? É possível que caia. Por isso que a gente vai estudar tudo, por isso que a gente vai revisar tudo. Mas vamos dizer que você está lá, revisão de última hora. Está se revisando para a prova. Gente, o que você vai revisar para a prova? Você vai revisar para a prova, óbvio, aquilo que cai mais. Porque existe probabilidade muito maior de cair aquilo novamente. A gente viu ali. Então aqui a gente não vai grifar a ordem de serviço. Caiu uma questão só. Aí dos processos no tribunal. Quantas questões que a gente viu a respeito de processos no tribunal? A gente tem que tomar algum cuidado também, porque quando a gente fala sobre atribuições, vocês vão ver que ao longo aqui desses outros artigos, tipo ordem de serviço, sobre processo no tribunal, quando a gente falar sobre isso, vocês vão ver que existem aqui, dentro desses capítulos aqui abaixo, existem também algumas regras sobre atribuições. E essas regras sobre atribuições, que estão fora lá do título 1, das atribuições lá, a gente vai tomar muito cuidado, porque às vezes eles não estão lá naquele capítulo de atribuições, às vezes eles estão aqui pelos outros artigos, mas a gente já viu que a gente precisa se preocupar com as atribuições. E processos no tribunal, aqui especificamente sobre habeas corpus, habeas data, a gente até viu uma ou outra questão tratando a respeito disso, mas também não é o principal escopo, não é aqui o objetivo maior do nosso estudo, não é o que mais cai. Ok, arguição de suspeição e impedimento, a gente não viu nada sobre isso. E olha aqui, são 4 páginas só sobre esse assunto. Registro de candidatura, investigação judicial, são todas questões importantes. E tudo isso aqui vai te ajudar a entender algumas coisas também no direito eleitoral. Uma coisa vai bater com a outra, vocês vão entender de que forma que funciona ali o procedimento dessas ações. Quando a gente estudar em direito eleitoral, você vai estudar cada uma dessas ações aqui, de registro de candidatura, de investigação judicial, e quando você for estudar aqui o regimento interno, vai também te ajudar a entender de que forma que eles são processados dentro do tribunal, mas não são as questões que mais caem. Da reclamação, da representação, da consulta, o RCED, esse daqui, recurso contra expedição de diploma, prestação de contas, tal. Olha o tanto de procedimento específico aqui. A gente viu uma questãozinha sobre revisão criminal. Olha aqui, então, uma questão sobre um procedimento específico que foi a revisão criminal. A gente vê, então, que com relação aqui ao título 3 dos processos no tribunal também é muito exceção cair questão sobre isso daqui, mas a gente vai tomar cuidado com tudo. Matéria administrativa, a gente viu que caiu questão sobre recurso administrativo, também não é tão comum assim. Aí, capítulo 15, ele separa aqui em seção 1 e 2, depois a gente vai estudar isso aqui, a gente não consegue ver pelo índice exatamente o que é, né, a respeito dessas matérias aqui. Procedimento disciplinar, a gente não viu nenhuma questão a respeito de procedimento disciplinar.
Não vimos nada falando sobre sindicância de juiz, não vimos nada sobre procedimento administrativo, disposição preliminar, reclamação, vimos nada sobre isso, nenhuma questão, dentre 41 questões sobre o assunto do regimento interno, não tinha nenhuma sobre isso. E recurso no tribunal também não tinha nenhuma questão sobre isso, recurso judicial, isso daqui, ele não está falando sobre recurso administrativo. Recurso perante o Tribunal Superior, também não vimos nenhuma questão sobre isso. Restauração de autos, não vimos nada sobre esses assuntos. Prazos, citações, nada sobre isso. Audiência também não. Tutela provisória também não. Fase de cumprimento de decisão, nada sobre isso, galera. Da apuração das eleições, da expedição de diplomas, também nada. Secretaria também nada. Disposições finais e transitórias também não. Olha aqui como a matéria ela é concentrada nos primeiros aqui artigos. Olha aqui, quando eu comecei a grifar aqui, você pensou, nossa, o Daniel vai grifar o regimento interno inteiro. Mas olha aqui, eu grifei o iniciozinho do regimento interno. Até aqui a página 30, basicamente. Depois, pessoal, nada aqui caiu em provas. Mas a gente vai, lógico, estudar tudo, porque você viu que já caiu sim uma questão sobre recurso administrativo, já caiu algumas questõezinhas isoladas sobre aqui habeas corpus e tudo mais. É possível que caia alguma coisa sim nesse sentido. Por isso que a gente vai estudar tudo, porque você vai gabaritar essa matéria aqui. Então a gente vai, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje era mais para te dar um norte aqui, uma orientação com relação a esse regimento interno. A gente não está acostumado a estudar isso, ninguém estuda isso em faculdade, obviamente, mas a gente já está com um norte aqui. Se você assistiu a aula do início ao fim, eu tenho certeza que você está muito mais orientado com relação ao regimento interno do que quando você começou o seu estudo sobre o TRE São Paulo. Tá? Então eu tenho certeza que vai ter te ajudado demais aqui, isso vai ajudar muito toda a orientação com relação ao nosso estudo de regimento interno. Pessoal, muito obrigado por assistir a nossa aula. Essa aula aqui é exclusiva para você, membro. Essa aula aqui vai fazer com certeza toda a diferença na sua preparação para essa matéria de regimento interno. Quem não tem acesso a isso daqui já está perdendo, já não sabe aqui o que estudar, vai estudar com toda a força aqui as 113 páginas do regimento interno e vai acabar errando muito a questão porque não vai saber focar no que é mais importante. Beleza, galera? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Ótimos estudos.